Meu amigo e minha amiga, a perseguição ao Vasco não tem fim e a cada dia que passa ela piora, né? Mas dessa vez tem batom na cueca, tá? O jornalista Rodrigo Matos, do UOL, fez uma descoberta e acabou que isso pode complicar os próximos capítulos, né, do Vasco, que precisa ter velocidade nas ações e nessa venda da SAF para o Grupo Lamac, tá? O que foi descoberto? Vou ler para você aqui, tá? Segundo a reportagem do Rodrigo Matos do UOL, Leila Pereira possui 5% das ações da Crefipar Participações em Empreendimentos S.A., enquanto seu marido, José Roberto Marcos Lamáquia, possui os outros 95% das empresas do Grupo Crefisa. E o ponto central dessa situação é que a Crefisa aparece nos documentos de recuperação judicial do Vasco como uma das empresas que concederam fiança e aval às obrigações da Almirante S.A., empresa de Marcos Lamáquia, na operação de aquisição da SAF do Vasco. Essa participação da Crefipar já foi considerada pela ANRESF, né, que é a agência reguladora que está investigando, que abriu investigação sobre o possível conflito de interesse, correto? A agência está investigando uma influência cruzada, possibilidade de multipropriedade e, como medida cautelar, proibiu novas relações financeiras e comerciais entre Vasco, Palmeiras e empresas ligadas ao grupo Crefisa, embora tenha mantido válidas as operações já realizadas. Tá? Além disso, né, além desse fator novo, já era de nosso conhecimento que a Crefisa havia emprestado 80 milhões ao Vasco, tendo 10% das ações da SAF como garantia. Portanto, meus amigos, a Justiça está agindo para que essa compra do Vasco não seja algo velado, né, com tantos empréstimos que o Vasco vem fazendo com o grupo Crefisa, né? Mas a pergunta é a seguinte, tá? Para a gente começar a reagir ao conteúdo lá do poste de bola do canal UOL. Se a ANRESF está preocupada de fato, né, com a sustentabilidade financeira dos clubes, né, com a isonomia, por que uma antecipação de mais de 21 milhões, aí aqui eu quero que você preste bastante atenção, por que uma antecipação de mais de 21 milhões feita pelo Flamengo junto ao Banco Público BRB, mergulhado em uma crise bilionária, não aparece com a mesma evidência no debate regulatório? Por que não se tem o mesmo apetite? A ANRESF, ela está, de fato, investigando todos os clubes, porque havia já uma determinação da Justiça para que fosse feita a suspensão dos pagamentos do BRB ao Flamengo. E aí conseguiu-se uma liminar para derrubar essa decisão e o Flamengo recebeu, ao invés de receber os 42 milhões do contrato, recebeu 21 milhões de forma antecipada. E aí? Será que tem o mesmo apetite? É uma pergunta. A família Lamáquia, enfim, é uma decisão da Justiça, do pessoal que cuida do fair play financeiro, até que o negócio seja definido oficialmente, se vai poder comprar, se não vai poder comprar e tudo mais. Mauro, essa é a situação agora. Por enquanto não vai poder fazer mais nenhuma negociação, o que vai deixar o Vasco numa situação que eu diria bem complicada. Agora a ANRESF deve, dentro de um mês no máximo, né, bater o martelo sobre essa questão. Ela ontem tomou, digamos, medidas preventivas. Antes a Justiça também tinha bloqueado esse empréstimo. Porque o que está acontecendo? Com esses muitos empréstimos que vinham sendo cedidos ao Vasco, o Vasco vai contraindo uma dívida cada vez maior com quem? Com quem está interessado em comprar a SAF. Isso, na visão da Justiça, caracterizaria uma espécie de venda antecipada, porque inviabilizaria, numa concorrência que é obrigatória que exista, a entrada de um segundo interessado, digamos assim, na compra do futebol do Vasco da Gama. Então, essa é a questão. Então, existem obstáculos na Justiça comum e também agora na agência reguladora do fair play financeiro, digamos assim, que é a ANRESF, que está agindo bastante aí com relação a vários clubes, inclusive Fluminense, Grêmio, etc. Agora o Vasco está sem dinheiro, o Vasco está com caixa zero, mas estava anunciando o centroavante que veio do Estrela Vermelha para essa semana, contratou outros jogadores. Esse é um ponto que também é importante. O juiz
pediu que no relatório que a ser apresentado, nas informações que ele reivindica, faça uma espécie de comparação com os investimentos do ano passado, antes dessa onda de empréstimo do Vasco da Gama, e comparação com outros clubes da Série A. O Vasco é um dos times que mais investiu nessa temporada. Se não estou enganado, só perdeu para Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Porque aí tem Gerson, tem Arias, tem Paquetá, por exemplo, né? Mas contratou muito, né? Vários jogadores. Então, essa é a situação. A situação do Vasco é bem complicada do ponto de vista financeiro. Eu acho que essa SAF vai sair cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, mas dificilmente isso vai acontecer agora, nesse momento. Mas é aquilo, né? Enquanto a Lila Pereira for presidente do Palmeiras, o conflito de interesse vai ficar muito claro. Isso aí é. Bom, aqui, cara, esse jornalista aqui, o Mauro, ele é um jornalista flamenguista declarado que, ultimamente, e eu não estou falando dos últimos meses, não, no último ano, desde que o Vasco anunciou a recuperação judicial, tem militado contra o Vasco. O Vasco não pode fazer contratações, o Vasco não pode ir ao mercado, o Vasco, por estar em recuperação judicial, não deveria estar contratando, mas ele esquece que o Vasco é um clube de futebol em recuperação judicial e que está em recuperação judicial justamente para manter suas atividades em funcionamento. E a atividade de um clube de futebol é vender, contratar e participar de competições. E o Vasco está em 3 frentes, diferente do time dele, que está em 2, o Vasco está em 3 frentes. E o Vasco precisa se reforçar. O Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, desde que perdeu Rayan, Verratti e Coutinho, o Vasco não conseguiu repor. Se ele tivesse questionado que o Vasco contrata mal, tudo bem. Agora, o Vasco está na Série A, na elite do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o futebol mais caro da América Latina. Não tem nenhum outro país em que se invista tanto em futebol. E se o Vasco, mesmo com todo o investimento que já fez, com aval da Justiça, afinal de contas, tudo que o Vasco faz está sendo fiscalizado pela Justiça, está sendo permitido contratar, por que essa perseguição existe? Até fiz uma pesquisa. Entre os clubes da Série A, o Vasco está, de fato, entre os 7 clubes que passaram de 100 milhões de investimentos nessa temporada do futebol brasileiro. Vamos lá. Flamengo, 341 milhões em contratações. Cruzeiro, 299 milhões. Palmeiras, em terceiro lugar, com 212 milhões. E o Vasco aparece com 181 milhões à frente de Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, que foram os clubes que investiram também acima dos 100 milhões. Pra você ter uma ideia, o Grêmio também investiu mal. O Atlético Mineiro também não fez um dos melhores investimentos. E o Cruzeiro, se não investisse, ainda estaria na zona de rebaixamento. Então, essa perseguição, ela parece algo orquestrado. E você vai perceber que nesse programa existe um debate que não é para debater sobre o futuro do Vasco, é para debater aquilo que o Vasco não pode fazer. Que o Vasco não pode fazer, o que o Vasco não deveria ser permitido fazer. Então, é um movimento que casa, mas casa muito com o discurso do presidente do Flamengo. Flamengo que, inclusive, emitiu uma nota de apoio à ANRESP. A ANRESP que é presidida por um torcedor do Flamengo. E o Vasco é o primeiro clube que a ANRESP está fazendo esse tipo de processo de investigação. Agora veio o Fluminense, como disse o Mauro, está vindo o Grêmio, mas eu queria saber por que lá, no começo do ano, a ANRESP também não meteu a mão para entender essa relação entre BRB e Flamengo. Afinal de contas, é um clube da Série A que está antecipando recurso e de um banco que está sob investigação com proibição da justiça para repasse. Olha que engraçado. Ele falou sobre isso. Foi falado nesse programa também sobre a questão da manobra de acordo que foi feita entre Flamengo e Grêmio, em que o Flamengo vai repassar verbas para o Grêmio por conta de um apoio na Libra. Não seria o papel da ANRESP também fazer uma análise minuciosa para saber por que 2 clubes estão se beneficiando numa liga que tem outros clubes? São questões que a gente precisa abrir os olhos, não é verdade? É bem evidente. E aí, Juca? Bom,
Olha, tudo que envolve a Leila Pereira e conflito de interesse e gambiarra, a gente já viu desde que ela apareceu no cenário do futebol. Essa que é a verdade. Ela virou presidente do Palmeiras por meio de uma gambiarra com Mustafa Contursi, com quem depois ela rompeu. Aí ela virou conselheira por Sim. primeira gambiarra, não presidente. Não, Presidente não. é- Isto, ela só pôde ser presidente porque foi uma gambiarra que a transformou em conselheira. E vamos passando por cima. Ela era conselheira, você pegue todas as entrevistas. Não tenho o menor sonho em ser presidente do Palmeiras. Ao contrário, tenho meus negócios, não posso. Tenho só esse amor que eu tenho, um amor que surgiu de repente, quando todo mundo sabia que ela era vascaína, nascida no Rio e tudo mais. Né? Agora nega o tempo todo que queira fazer ser alguma coisa no Vasco. Ao mesmo tempo, é sócia da empresa que avaliza, como está na matéria Matos de hoje. do Rodrigo Matos de hoje. Quer dizer, nada que ela diz, se você pegar e apertar, é no fundo verdadeiro. É tudo, são todas perfumarias, maquiagens. E há quem ache que ela é um bem para o futebol, que ela é uma gênia da administração. Eu acho que ela é uma gênia da dissimulação administrativa. Não nego e vou repetir aqui. Se eu fosse palmeirense, votava nela para continuar presidente do Palmeiras. Aqui é uma incoerência, né? Ele acabou de falar que nada do que a Leila fala é verdade, que é pura maquiagem e perfumaria. E agora ele fala que votaria para que a Leila permanecesse no comando do Palmeiras? Como assim? Cara, a Leila é uma das dirigentes mais vitoriosas do futebol. Cara. Isso é indiscutível. E o que esse cara está colocando aqui é algo que parece já de cunho pessoal. Para mim, soou como se fosse algo de cunho pessoal. Não sei para você, o que você achou? Mas tem mais. Porque nas mãos dela, o Palmeiras continuou a ser uma potência, como começou a ser graças ao Paulo Nobre, que é E o que mais não se importa pode no esquecer. futebol? Mas, enfim, quer dizer, se isto é a modernidade do futebol, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Bom, tem essa reportagem que o Juca citou aí do Rodrigo Matos, dizendo que a Leila, mostrando, né, que a Leila 5% da empresa é sócia da empresa que dá o aval para a compra do Vasco. Isso é batom Fato na cueca, né? Trajano, é que, olhando para o campo, o Vasco ganhou do Vitória, heróico e tudo mais tal, mas agora a torneira ali deu uma secada. Mas já tem um time, é louco, né? O Eu Vasco não sei que time é esse do Vasco. Agora o Mauro falou que veio um lá do Estrela Vermelha. Isso. Deve ser o 8º centroavante que o Vasco contrata. Sim, muito. Semana retrasada vieram 2 da Argentina, se eu não me engano. bom. Colídio. Né? Colídio, bom Fora jogador. aquele Benhur, não, o He-Man, que já tá lá também, o cabeludo lá. Não, o He-Man. He-Man, chamei de Benhur. Spinelli. Né? Que é uma boa marca de sapato, né? Exatamente. Mas então, eu não sei. Só de centroavante é uns 8. É muito jogador. O Vasco gasta a rodo. E não tem dinheiro. É um milagre de multiplicação dos pães, né? Isso. Coisa de louco. E recebe emenda do Flávio Bolsonaro. 4 milhões, ninguém sabe onde é que o dinheiro foi parar. Sabe o que me... Eu vou falar um negócio assim. Cara, mas aqui virou zombaria, né? Vou te explicar por quê. Vamos lá. O Vasco tem contratado porque os jogadores que estão lá não estão dando certo. Tá, beleza, o Vasco não tem dinheiro, mas está contratando. O Flamengo está cheio da grana. O BAP arrotando grandeza, ele falou que pode gastar até 1 bilhão, que sem problemas. Se endividou com o Paquetá, tem aí mais de 600 milhões em parcelas para pagar de jogadores que foram contratados. Aí eu não entro no mérito, né, da questão da saúde financeira do Flamengo, mas um clube que está tão bem teve que renegociar pagamentos com empresários. E aí o Vasco, que está mal das pernas, não pode se reforçar. Ou o Vasco vai ter que terminar o campeonato sem atacantes titulares, porque a BID agora olho e denunciando situações. Cara, isso não existe. O Botafogo está aí também, mal das pernas, contratou o Tiquinho Soares, está trazendo outros atletas, né? O Cruzeiro trouxe reforços, Cruzeiro que veio de uma SAF também.
Então, é proibido agora o clube ir ao mercado e um clube que está sendo fiscalizado pela justiça. É complicado, né, cara? O que a mídia está esperando? E outra coisa, trazer pauta política para um programa. Esse Kfouri aqui, cara, ele é um dos jornalistas que mais traz pautas desagregadoras. Trazer pauta política, de emenda de Flávio Bolsonaro, investiga, cara. Investiga o que aconteceu com essa verba. Não fica levantando pauta para a torcida para dizer que o clube tem sido, de alguma forma, conivente com político envolvido em escândalos. Vai lá e faz teu papel de jornalista. Traz a matéria como trouxe o Rodrigo Matos, dizendo que a Leila é, sim, sócia da Crefipar e está envolvida em documentos que estão garantindo aí a compra da SAF do Vasco. Faz o teu papel. Não fica jogando para cima, não. Interessante e curioso e até polêmico. Durante muito tempo de garoto, de jovem, faz tempo, vou fazer 80 anos, né? Agora, eu estudei em colégio de padre, São Bento. Você ouvia falar em milagre? Milagre era uma coisa assim, milagre, né? Milagrosa. Uma coisa milagrosa. Eu vejo esses programas que tem 500 na televisão, é milagre a rodo. Tá no varejo. Sabe? Pessoa sai andando, sei lá o quê, o câncer desapareceu, não falava, começa a falar, não sei o quê. É mais ou menos o que acontece com um time como o Vasco. Não tem um tostão. E toda semana anuncia 2, 3 jogadores. Milagre. Nós estamos repletos de milagre por todas as voltas. Milagre, exato. É isso, né, cara? E aí o Vasco, além de ser perseguido, né, por agência, por órgãos, né, ainda tem que ser alvo de zombaria de um jornalista ultrapassado como esse, né, cara? Para mim é ultrapassado, né? Para mim é ultrapassado. Tanto é que ele foi lá no Charla Podcast falando que ele não tem mais tesão nenhum de ser algo voltado a comentar futebol. Tá aí. E assim, não faz falta, né? Com um tipo de comentário desse, não faz falta. Bom, mas se você ficou até aqui e ainda não segue a gente, se gostou, segue, curte, compartilha e deixa aí tua opinião, tá? Olha como é que tá o cenário pro Vasco da Gama, né, cara? Que situação. O Vasco sempre foi marcado por essas questões, né, cara? Lutar contra o sistema, tentar se reerguer, né? Sempre foi uma luta por resistência, sempre foi algo que... Isso está no nosso DNA. Isso está no nosso DNA e nós vamos superar isso. Concorda? Deixa aí tua opinião.